Eu quero deixar uma palavra para você, meu irmão, minha irmã, extraída da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza. 1 Tessalonicenses. Obrigado, irmão. Capítulo 4, versículo 13 e 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Amém? Nós lemos assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Amém? Graças a Deus. Palavras de Deus para o meu e para o seu coração, para fortalecer-nos, né? Vamos falar com Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos cânticos tão maravilhosos, ó Deus. Obrigado pelo tempo de quebrantamento, de derramamento que temos nos louvores, Pai, entoados a Ti. E agora, Pai, com toda reverência, com todo quebrantamento, com toda prontidão de espírito, Pai, nós queremos receber a Tua palavra e que ela desça do alto céu como bálsamo sobre os nossos corações, para que sejamos, Pai, consolados num dia tempestuoso. Ajude-nos, Pai, conforta-nos, consola-nos e abre os nossos olhos acerca da vida e da morte, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. O apóstolo Paulo, queridos, ele traz uma palavra acerca da esperança, da expectativa de vida, mas também da esperança e expectativa na morte, daquele que crê em Cristo. Os irmãos, naquele contexto, estavam passando tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos de dificuldades, e muitas dúvidas haviam ainda no coração dos novos crentes acerca da morte, acerca do que seria após, acerca do valor real de servir a Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele, usado por Deus, deixa não somente para aqueles irmãos ali, para os irmãos lá em Corinto, que ele vai trabalhar também essa questão, mas ele deixa para nós, para toda a humanidade, para todas as gerações, a certeza de que a vida em Cristo, ela é uma vida abençoada, e a morte em Cristo também é abençoada. Porque de fato estamos no Senhor. Quer vivamos ou quer morramos, somos dele, diz o apóstolo. Mas eu quero apresentar aos irmãos algumas bênçãos que o texto revela a nós. Certa vez, uma criança de 5 aninhos perguntou ao seu pai: Pai, se eu morrer, o Senhor terá vontade de morrer também para estar comigo? E o pai falou com aquela criança: Filha, por que você está fazendo essa pergunta? E ela disse: Pai, porque eu não quero ficar lá sozinho. Eu vou ficar com saudade da mamãe e do papai. O pai, ele já havia falado de Jesus no coraçãozinho daquela criança, e ele falou assim: Filha, mas você estará
com Jesus. E a criança disse assim: mas eu não o conheço. Talvez essa tenha sido ou venha a ser a grande dúvida, a grande dificuldade de acharmos que passaremos desta vida e sentiremos saudades das coisas daqui, que ainda haverá questões que nos prendam aqui nessa terra, que sentiremos falta do convívio de pessoas. Talvez a dúvida e a dificuldade de muitos ao encarar a morte seja o entendimento de com quem estarei lá, como estarei lá. Muitas vezes nós ainda continuamos com o raciocínio de uma criança infantil. Mas o apóstolo Paulo, ele deseja, através deste texto, entre tantos outros, a Bíblia, ela trabalha isso. A certeza de que as coisas de menino se esvão quando a certeza da palavra, a certeza daquilo que Cristo realiza em nós, ela entra em ação. Então não tenha medo da morte, se você está em Cristo, mas tenha medo de viver uma vida sem o Senhor. Porque se você estiver preparado para a vida, também estará preparado para a morte. Eu pensando nesse texto lido aqui, me faz lembrar que Jesus, ele nos abençoa, e falando de sua morte, os discípulos estavam reunidos, entristecidos, escondidos, mas Jesus ressuscita, aparece aos discípulos naquela manhã de domingo, aparece entre eles e diz: não temais. A morte não precisa gerar medo. Jesus diz: a paz esteja convosco. A morte não precisa roubar de nós a paz. Porque Jesus, ele trata isso em nós, assim como ele tratou com os discípulos. Vocês não estão só. A morte não é o fim, mas a morte é o início de uma nova carreira. Assim como você iniciou a sua carreira neste mundo, quando Deus permitiu que você nascesse, assim, a partir da morte do físico, você inicia uma nova carreira, agora sim para uma vida eterna, para uma vida perfeita. Eu quero pensar com você algumas bênçãos, como disse. E a primeira é a bênção que nós temos de ter conhecimento, a bênção de termos discernimento, a bênção de já entendermos as grandezas de Deus e aquilo que Deus em Jesus realizou e está realizando ainda em nós. Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. E ele está falando de pessoas que partiram. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, desconheçam a verdade que há em Cristo acerca daqueles que morrem. Morrem nutrindo em seus corações a fé. Eu não quero que você tenha uma ignorância a ponto de se desesperar ou se desestruturar, como se todas as coisas estivessem acabadas. Não estão. Estamos dentro de um processo. E assim como a nossa vida tem fases, né? Você nasce, você vai desenvolvendo e você tem as suas faixas etárias, você vai passando de uma fase para outra, de uma faixa para outra. Assim a morte é mais uma fase para a vida daquele que é salvo, porque a vida não o deixa, a vida não o abandona. Nós apenas deixamos esta casca na qual nós nos apresentamos aqui para viver numa roupagem nova, com um novo corpo.
agora sim pronto para habitar no céu, porque não estaremos mais divididos entre carne e espírito, não estaremos mais divididos entre aquele apego que temos às coisas deste mundo, com o sentimento e o desejo que temos pelas coisas de Deus. Porque por mais que nós estamos aqui, irmãos, na presença do Senhor, ainda está em nós muitos desejos e impulsos que querem nos tomar, que querem nos mover, que querem impedir que nós tenhamos uma vida consagrada ao Senhor. Mas passando desta fase, então estaremos prontos para viver tão somente para Deus, da forma que Ele espera, uma vida íntegra, uma vida sadia e uma vida perfeita ao lado dEle, aleluia. O irmão Arlandes está desfrutando disso, glória a Deus por isso. Então, o apóstolo Paulo, ele fala de uma bênção do conhecimento. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que morreram, não quero. Como Oséias vai dizer-nos, queridos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se nós conhecermos este Deus e a obra que Ele realizou e realiza, então não haverá em nós nenhuma produção que possa trazer desespero na morte, mas haverá contentamento no Senhor, que é Senhor da vida, da nossa vida. Então não haja desconhecimento acerca dos que morrem, porque o Senhor, Ele disse, o Senhor Jesus, Senhor da vida, Ele disse que viria trazer para nós vida e vida com abundância. E essa vida com abundância que nós alcançamos quando recebemos Jesus, ela não se esgota com o final do fôlego de vida, mas ela perdura. A vida abundante, ela transcende todas as barreiras, ela ultrapassa todas as barreiras, e a morte fica para trás, e a vida segue, e segue feliz adiante, aleluia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisso? Precisamos crer. E é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, eu não quero que vocês sejam indoutos acerca disso, mas tenham conhecimento, a bênção de conhecermos o nosso fim, amém? Glória a Deus. Irmãos queridos, uma outra bênção apresentada nesse texto, o apóstolo Paulo, ele falando aos Tessalonicenses, ele vai dizer-nos assim, olha, não vos entristeçais como os demais. Irmã Ronise falou, estamos tristes, e não tem como não estar, irmãos, não tem como não estar humanamente, mas o apóstolo Paulo aqui, ele não mostra um homem gelado, um homem frio, insensível, não. Ele também chorava, ele também sofria, ele também tinha os seus momentos, ele também sentia a perda dos irmãos, ele também sentia o abandono, ele também sentia as dores, né? Em muitos momentos ele vai lamentar estar sozinho e entender que amigos estão tão distantes e que amigos também o deixaram e abandonaram um ministério. Ele vai falar sobre isso. Então ele é um homem que sente, sensível como nós. Mas ele diz aqui acerca de uma bênção, a bênção de uma alegria que ela não se esvai de forma alguma. Não vos entristeçais como os demais. Então não podemos nos entristecer como se não houvesse mais alegria a ser vivida. Como se a morte ela eliminasse toda a alegria da nossa vida. E não é verdade. O apóstolo Paulo, ele trabalhando essa questão da alegria em nós, a carta dele, a carta da alegria, chamada Carta da Alegria, que é a carta de Filipenses, aos Filipenses, ele vai falar assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos.
Ele está dizendo: olha, a minha e a sua alegria, quando posta sobre as questões desta vida, ela vai sofrer baques, ela vai ter altos e baixos, né? Porque os nossos momentos são assim. Aquela dualidade, bom, ruim. Mas quando nós colocamos a nossa alegria no Senhor, então, ela consegue manter-se plena, sem oscilar. O gráfico não fica assim. Não, o gráfico vai assim. A nossa alegria no Senhor, ela não oscila, porque em Deus só há alegria. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então, por isso, Paulo diz: meus irmãos de Tessalônica, não se entristeçam como os demais, que não têm esperança, mas alegrem-se no Senhor, porque na presença dEle, em quem você está e para onde você vai morar a sua eternidade, há abundância de alegria e delícias perpétuas, como diz o salmista. Glória a Deus. Então, não perca a sua alegria, não se abata. Estamos preparados em Cristo. Estamos preparados em Cristo para vivermos com alegria. Aleluia. Uma outra bênção aqui também. A bênção da esperança. O versículo lido lá em Tessalonicenses nos diz: não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha, há esperança em você. Há esperança em você, não em você, não na sua produção, não nos efeitos do trabalho das tuas mãos. Há esperança em você, naquilo que Deus realiza em você, naquilo que Deus realiza no mundo, no poder que Deus opera em você, naquilo que Ele pode realizar em você, na vida que Ele transmite a você, no tempo que Ele tem de vida para você aqui. Então nós temos esperança, porque olhamos para frente como um infinito, ou não limitamos a nossa visão com a linha do horizonte. Não existe linha do horizonte quando olhamos para frente na perspectiva da nossa esperança no Senhor. Não há limite, não há linha de horizonte que limite, mas nós conseguimos então continuar vendo e visualizando aquilo que a eternidade ela traz. O apóstolo Paulo, ele fala então que nós temos esperança. Amém? Porque a nossa vida é finita. O fim chega para todos e precisa chegar. Ainda há pouco estava conversando ali com alguns irmãos sobre isso. Como muitos momentos, em algumas vidas, chega um momento em que realmente você percebe, a pessoa precisa partir. Porque muitas vezes já não há mais força, ou já não há mais motivação da própria pessoa para continuar. Porque chegou no limite, porque o corpo cansou, porque o corpo venceu, porque há uma data de validade para nós. Alguns, como o salmista vai dizer, alguns por sua robustez, o corpo resiste um pouco mais, outros não. Mas importante é saber que a nossa esperança não está depositada nos dias que nós vivemos aqui, mas no Senhor que nos garante a eternidade. 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
A nossa esperança não pode estar apenas nos projetos que eu posso realizar humanamente, terrenamente, mas os meus projetos e sonhos não são frustrados. A minha esperança está viva porque a ação de Cristo vai além da temporalidade. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a morte física, porque nesse momento, escuta isso e toma posse. Porque preciosa é a morte do Senhor. Deus me fala o coração sempre quando eu leio esse texto. Mas por que, Senhor? Alguém diria assim, assombrado pela morte física, né? Mas por que, Senhor? Preciosa é a morte do seu santo aos teus olhos. Porque é nesse tempo em que você sai dessa casca e que você perde todo o seu apego pelas coisas daqui. É nesse momento que você sai dessa casca aqui, que você vai ter uma comunhão íntima com Ele. Que você vai de verdade viver aquilo que Adão viveu antes do fruto da árvore do bem e do mal. Que você vai viver aquela conexão. Então é isso que Deus espera com você. Ele espera ter uma conexão íntima, mas uma conexão real, perfeita, que nós não temos aqui. Porque ainda estamos divididos. Mas preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque nesse tempo a conexão é refeita, a comunhão é refeita, aleluia. A bênção da companhia, não estamos sozinhos, não vos deixei órfãos, Jesus declara para nós, aleluia. E o apóstolo Paulo aqui falando aos Tessalonicenses, ele nos mostra essa bênção. A bênção dessa companhia eterna, maravilhosa. Ele vai dizer-nos assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que morreram em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Não vão estar sozinhos, mas Deus tornará a trazê-los. Ou seja, ressurreição para todos aqueles que dormiram no Senhor, mas estarão sozinhos, marchando como não, estarão juntos com o Senhor, juntos com aquele ladrão que recebeu tamanha promessa de Cristo, quando disse a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, aliança. Por quê? Por que aconteceu isso e por que acontece? Porque um dia aqui neste mundo, aqui nesta vida, o Espírito Santo tocou e Jesus, através do Espírito Santo do Senhor, bateu a porta do seu coração. E você ouviu bater na porta. E você ouviu e atendeu. E você abriu a porta. E Jesus entrou e fez comunhão com você e ceou contigo. Ele estará para sempre conosco. Sua presença é marcante, notória e real. Assim como Ele garante a sua presença agora. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Como Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco hoje. Nesse dia em que amanhã retrata um pouquinho daquilo que o nosso coração está sentindo e reproduzindo. Uma manhã fria, uma manhã sem muita alegria humana, mas uma manhã cheia de glória no Senhor. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. A Bíblia nos diz, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eis aqui um texto que nos remete a uma vida consagrada ao Senhor. Porque se estas bênçãos apresentadas pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses
ela é desejada por nós. Se nós desejamos receber estas bênçãos e vivê-las continuamente, então precisamos ter Jesus pleno em nossa vida. Precisamos nos entregar a Ele. Precisamos condicionar a nossa vida à vontade dEle, à vontade da Sua palavra. Precisamos nos render de fato. Pecaremos e pecamos, sim. Pecamos, erramos. Como Davi, um homem segundo o coração de Deus, em toda a sua trajetória é vista como um homem de muitos erros, de muitas quedas. Porque não há perfeição em nós, irmãos. Mas Deus espera ver em nós uma luta ferrenha para acerto. Deus precisa ver e quer ver em nós uma luta ferrenha para que haja aperfeiçoamento, para que sejamos moldados, para que sejamos transformados, para que os erros de ontem não sejam os mesmos de amanhã, mas que nós nos deixemos aperfeiçoar pelas mãos divinas. O mesmo apóstolo aos Romanos diz assim, capítulo 14, versículo 8: porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Amém? Ele está conosco. Quer morramos ou quer vivamos, somos dele, estamos com ele para sempre, no nome de Jesus.